Graças a Deus. Vamos continuar lendo o nosso livro aqui, Atos dos Apóstolos, dando sequência da Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia absolutamente ou abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor correspondente e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Sobreveio grande temor, e todos os que souberam do que tinha acontecido, levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. Sobreveio grande temor e a toda a igreja, e todos aqueles que ouviam falar, continuando aqui, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a ele. Porém,
O motivo tinha grande admiração por ele, porém o povo tinha grande admiração por ele. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Lemos até o verso de número 16 do capítulo 5, né? Como se comportou, né? No primeiro momento a comunidade dos que criam, né? Aquele povo resolveram tomar uma posição de ajudar uns aos outros na esperança da vida eterna. Não tiveram, a gente percebe pelo contexto pela compreensão do texto, que eles passaram a dar toda a atenção, todo o valor à vida espiritual, e a questão da vida material eles vendiam o que tinham para que ninguém ali, né, passasse necessidade alguma. E vem a história desse casal, Ananias e Safira, que é interessante notar no texto que não foi uma ideia da liderança, isto é, não foi uma ideia dos apóstolos que disse para o povo: tragam o que vocês têm. O texto diz que as pessoas faziam isso voluntariamente, né? Versículo de número 34, não havia necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casa, vendendo-as, traziam os valores. Não diz nem antes nem depois, né, que os apóstolos deram essa ideia. Aparece o Barnabé, né, o José, que tenha outro nome para nós, apelido de Barnabé, que significa filho da consolação. Ele tinha um campo, vendeu, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. E por que o casal morreu? Porque o casal vendeu por X e disse que tinha vendido por outro valor, né? Suponhamos, venderam por 100 mil e combinaram de dizer que tinham vendido por 80 e estavam dando ali, né? Então houve isso. Eles venderam por um valor, combinaram entre si, que chegaram lá para demonstrar diante dos homens, né, que também estava fazendo aquilo por amor, quando não era verdade, né? Eles tinham retido uma parte. É interessante notar a fala do apóstolo Pedro, que ele disse: olha, isso demonstra mais ainda que era uma coisa voluntária e não era obrigação fazer isso. Não está dizendo aqui, nesse texto lido, que era obrigação fazer. Você tem que vender para dar, né, para a comunidade. Diz: olha, a propriedade era de vocês. E no momento que vocês venderam, o dinheiro apurado também era de vocês, né? Então, vocês não mentiram aos homens, mentiram a Deus, né? Então, disse que fazia muitos sinais e prodígios, ou seja, muitos milagres, muitas pessoas eram curadas naqueles dias. A gente pode chamar no nascedouro da igreja. Amém. Na próxima leitura daremos sequência a partir do ponto que paramos.